Meus irmãos, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo dos Salmos, essa série que Deus colocou no meu coração para estar aqui estudando as Santas Escrituras melhor com vocês. Seja bem-vindo a mais um vídeo dos Salmos. Agora, nesse vídeo, Salmo 51, parte 2. Vamos ver o que o Senhor tem para nós nesse vídeo, para falar conosco nesse Salmo. E você que já tem a sua Bíblia, pega aí comigo no Salmo 51, na parte 2, do versículo 13 ao 19, a parte B do Salmo, e vamos começar. Relembrando, o Salmo 51 tem um título, na verdade um subtítulo, e está escrito assim: para o mestre de música, Salmo de Davi, escrito quando o profeta Natã veio falar com Davi, depois que este cometeu adultério com Betseba. Versículo 13. A versão que eu vou ler hoje é a versão NVI, Nova Versão Internacional. Versículo 13. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá a palavra aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade fazes Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Primeiro versículo que eu quero comentar, versículo 14 e 15, onde vai estar escrito: livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá a palavra aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. A primeira coisa que o Espírito Santo ministrou comigo é que quando nós pecamos, nós precisamos de um tempo para voltar a falar do Senhor, voltar a exercer a nossa posição no reino dos céus. Quando você cair, não tenha pressa, porque o seu tempo não é o tempo do Senhor. Quando nós caímos, nós precisamos recarregar as nossas energias, as nossas forças em Cristo, a nossa bateria. Então, para todo propósito debaixo do céu há um tempo. Depois de um pecado, como Davi que fala, livra-me da culpa dos crimes de sangue, ou seja, ele precisa ainda ser livrado, porque ele está passando por aquele processo ainda. Então, tem um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Não se apresse em fazer a obra de Deus. Antes, se estabilize, se revigore, afirme de novo os seus passos, os seus pés no Senhor, antes de voltar ao exercício do ministério. Quando você cai, quando você erra, quando você tem uma queda espiritual, primeiro faz um propósito, fica ali com Deus, se restaure, se permita firmar novamente e volte ao exercício do ministério. Os próximos versículos que eu quero comentar com vocês é o versículo 16 e 17, onde Davi vai dizer: não te deleitas em sacrifícios, nem te agrades em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. O problema está quando a gente sacrifica muito, é muito propósito, é muito jejum, é muita oração, é muita subida de monte, descida de monte e pouca obediência. Porque quando o Senhor nos dá uma ordem, quando o Senhor nos dá um direcionamento, não adianta que Deus não vai se agradar com quanto a gente pode sacrificar a nossa própria carne, quanto que a gente pode oferecer propósitos a Deus, sabe, envolvendo sacrifício. Porque Davi aqui mesmo vai dizer: não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Davi sabia que a desobediência dele anulava qualquer tipo de holocausto que ele poderia oferecer ao Senhor. Porque não adianta, irmãos, a gente sacrificar tanto, oferecer tanto para o Senhor
mas desobedecer a sua voz e a sua vontade, porque a gente vai estar desagradando Ele e aqueles propósitos todos vão cair por terra. Não tem como nós agradarmos a Deus desobedecendo a sua voz e oferecendo sacrifício. Os sacrifícios de nada vão valer, Deus não vai receber, porque Ele vai ficar olhando dos céus e vai falar: você sabe o que eu te falei, obedeça, porque é isso que eu quero de você, isso vai ser o sacrifício suficiente para mim, vai agradar o meu coração. Só faça. Enquanto a gente não faz, a nossa vida fica travada. Essa é a verdade. O próprio Deus permite que a nossa vida trave e comece a acontecer coisas ruins com a gente, para a gente se ligar e despertar, para a gente seguir o direcionamento que Ele está dando. Como Samuel disse, para Saul: se agrada tanto Deus de sacrifícios e holocaustos quanto que se obedeça a sua palavra? Então o Senhor prefere muito mais a obediência do nosso coração, a obediência das nossas atitudes, do que sacrificar tanto a nossa carne, a ponto de nós até nos enfadarmos. É isso que os fariseus faziam. Eles achavam que eram aprovados pela força do próprio braço, ou seja, pelos propósitos que eles faziam, pelas obras que eles faziam ali na frente do povo, por quanto eles conseguiam sacrificar, jejuar, fazer propósitos, sabe? E mortificar a carne, mas aquilo tudo, sem obediência, não valeu de nada, não vale de nada. Então o Senhor quer muito mais obediência do que sacrifícios. Às vezes você pode até sacrificar pouco, jejuar pouco, fazer propósito pouco, sempre em oração com o Senhor, porque isso é relacionamento, e obedecer a palavra do Senhor, e o Senhor vai se agradar muito do teu coração, porque você obedece. Você pode não sacrificar tanto, mas obedecer sempre, o Senhor com certeza sempre irá se agradar. Como no 17 está escrito: os sacrifícios que agradam a Deus são espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Quando nós temos o espírito quebrantado, um coração quebrantado diante de Deus, consequentemente, nós obedecemos a Ele porque queremos agradar o seu coração, nós queremos agradar a Deus. Nós sabemos que Deus é uma pessoa, Ele tem pensamentos, sentimentos e planos. Nós somos a cópia, Ele é o original. Então, tudo que o Senhor quer de nós é a obediência. E obedecer para o Senhor é muito melhor do que sacrificar. Vou ler o resto do Salmo com os irmãos. Versículo 18 e 19 vai estar escrito: por tua boa vontade fazes Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios sinceros e das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Irmãos, eu agradeço a você que ficou até essa parte do vídeo comigo, que o Espírito Santo possa ter falado melhor ao teu coração, que Deus te abençoe, te ilumine, a sua vida, a sua casa, a sua saúde, os seus caminhos. Irmãos, obrigado por me acompanhar até esse ponto do vídeo e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem na paz do Senhor Jesus.